Eu convido a igreja que abra as suas Bíblias no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 8. Gênesis 2, do versículo 4 ao versículo 8. Nos diz assim o texto: Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor, Deus, os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra e também não havia ninguém para cultivar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. E pôs nele o homem que havia formado. Vamos orar. Senhor Deus, a Tua palavra foi lida e com reverência nos colocamos diante dela, suplicando a iluminação do Teu Espírito sobre nós. Por tudo isso te damos graças e oramos humildemente em nome de Cristo Jesus. Amém. No texto de Gênesis, capítulo 2, versículo 4 ao versículo 8, nós encontramos aí uma narrativa rica que apresenta a criação do homem e o ambiente que Deus preparou para ele. Embora nos versículos anteriores a gente encontre também uma narrativa da criação feita em 6 dias e no 7º Deus descansando, agora nos parece que alguns detalhes enriquecem o ato da formação do homem. Deus, então, regava a terra com uma neblina que subia e deixava toda a terra úmida, a fim de preparar o solo para a realização da sua tarefa. Quando nós vemos uma tradução mais comum a respeito desse texto, nos traz a ideia, sim, de uma neblina, de uma chuva. Mas a palavra, originalmente, ela poderia até significar um rio ou uma correnteza. Mas o texto bíblico nos fala aqui, na versão, de que era essa neblina que preparou todo o ato de formação do homem. Então Deus forma o homem do pó da terra, do chão. E originalmente a expressão usada lá no texto hebraico dá a ideia de um oleiro que está trabalhando, usando as suas mãos e fazendo com que aquela terra, aquela matéria que estava nas suas mãos tomasse uma forma muito semelhante ao texto que encontramos em Jeremias capítulo 18, quando o profeta recebe a revelação para se dirigir até a casa do oleiro, e lá o Senhor mostra para ele o que ele estava desejoso de fazer com o povo, com a nação de Israel. Então a matéria humana ela é formada. O corpo do homem feito do pó, enquanto o espírito, nos diz o texto, ele vem do próprio sopro, do fôlego de Deus. E é interessante nós pensarmos que quando o texto nos fala ali que soprou nas narinas o fôlego da vida, essa é uma expressão que se refere à essência vital que anima os seres humanos. É aquele sopro de vida que dá identidade,
que não apenas formou a matéria, porque quem forma o homem é o próprio Deus com as suas mãos, mas aqui então aquele homem ele passa a ter um fôlego de vida, uma expressão divina de Deus. Essa criatura, o homem, pode-se dizer que é uma criatura de dois mundos, do céu e da terra. Mas mesmo sendo da terra, feita pelo próprio Deus que governa os céus e a terra. O teólogo D.L. Moody, certa vez, disse que essa estranha combinação de pó e divindade deu lugar a uma criação maravilhosa, feita à própria imagem de Deus. Continua dizendo, Moody, como ser vivente, o homem estava destinado a revelar as qualidades do doador da vida. Quando o próprio Gênesis diz que o Senhor ordenou, façamos o homem a sua imagem, ou a nossa imagem, melhor dizendo, e semelhança, o texto bíblico não está se referindo que o homem tivesse uma semelhança física com Deus. Na verdade, o ser humano ele recebe aqueles atributos ou aqueles poderes de pensar, de sentir, de se comunicar com os outros, de discernir, de distinguir e até certo ponto determinar as suas escolhas. E nesse maravilhoso e sossegado lugar que Deus de antemão preparou para que o homem habitasse, naquele lugar, no jardim do Éden, na região do Éden, o homem desfrutaria da comunhão e da companhia do Senhor. Ele trabalharia para a realização da vontade perfeita de Deus. Mas a gente sabe muito bem que esse tempo acabou. Nós não sabemos quanto tempo durou, mas ele acabou. No momento em que o homem obstinado e determinado a guiar a sua própria vida, o seu próprio destino, rompe esse laço de fidelidade com o Senhor e toma da única árvore que o Senhor havia dito para ele: não tome dessa árvore, você tem um jardim inteiro de delícias, mas não tome. Talvez muitos de nós até digam assim: se fosse eu não faria isso. Eu penso o contrário, eu digo, se fosse eu também faria isso. Porque a humanidade ela tem esse traço. E Deus de forma surpreendente corrige esse afastamento, fazendo com que Cristo, o segundo Adão, venha e renove a vida e a esperança e nos dê um novo destino, um novo direcionamento. Sim, a Bíblia nos fala em diversas passagens que o homem foi feito do pó da terra. Várias passagens. Gênesis 2, Gênesis 3, Jó 10, Jó 34, Salmo 103, Eclesiastes 3, Eclesiastes 12. Todos estes aqui nos falam sobre a passagem do homem e da existência do homem vindo do pó. E que falam sobre essa realidade inquestionável. O homem, ele veio do pó. E até mais, diz que o homem veio do pó e ao pó tornará. Na música popular brasileira, uma música antiga, composta por Luiz Bonan e Serafim Colombo, e que foi eternizada na voz de uma dupla que talvez até muitos conheçam, nem todos. Pena Branca e Chavantinho. Bem antigo. Alguns lembram disso. A música Poeira. Uma bela música, música sertaneja, como lá em casa a gente gosta muito de ouvir esse tipo de música raiz. A gente ouve de tudo, na verdade. Na verdade, tudo que é música, né? Porque hoje em dia a gente vive um conflito de uma sociedade dizendo que tem um monte de barulho que é música, mas que não é música. Então eu estou falando de música de fato. E vejam só a riqueza
da letra dessa música, ela diz o seguinte: o carro de boi lá vai, gemendo lá no estradão, suas grandes rodas fazendo profundas marcas no chão. Vai levantando poeira, poeira vermelha, poeira, poeira do meu sertão. Olha, seu moço, a boiada, em busca do ribeirão. Vai mugindo, vai ruminando, cabeças em confusão. Vai levantando poeira, poeira vermelha, poeira do meu sertão. Olha só o boiadeiro, montado em seu alazão, conduzindo toda a boiada, com o seu berrante na mão. Seu rosto é só poeira, poeira vermelha, poeira do meu sertão. Barulho de trovoada, coriscos em profusão, a chuva caindo em cascata, na terra fofa do chão, virando em lama poeira, poeira vermelha, poeira, poeira do meu sertão. Poeira entra em meus olhos, não fico zangado não, pois sei que quando eu morrer, meu corpo vai para o chão, se transformar em poeira, poeira, poeira vermelha, poeira do meu sertão. E todas as vezes que eu escuto essa música, eu lembro que é isso. A mesma poeira que hoje muitas vezes atrapalha, que suja o nosso carro, que suja a nossa casa, que se transforma em lama, que invade muitas vezes cidades e lugares. É a mesma poeira que o homem foi formado. E é a mesma poeira para o qual nós estamos destinados. Mas o que olhar para uma música como essa, ou lembrar-se, ou olhar uma riqueza desse texto que nos é narrado, que foi escrito lá no Antigo Testamento, de forma tão verdadeira por Moisés, o que isso tem a ver com a nossa vida? De que maneira nós pensarmos no fato de que somos pó, e de que ao pó tornaremos, pode mudar a nossa visão de Deus, pode mudar a nossa visão sobre a vida, sobre as coisas mais simples da nossa existência. E eu acredito que a primeira delas é a nossa origem humilde. O texto de 2:7 lá de Gênesis, se nós olharmos, Gênesis 2:7 novamente, o texto diz: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Algumas versões, inclusive, dizem alma vivente. E esse versículo 7, ele destaca para nós que o homem, feito do pó da terra, só passou a ter vida, como nós vimos, a partir do momento em que o próprio Criador lhe deu a vida. Isso nos mostra que a nossa origem humana, mortal, ela é humilde. E a própria expressão humilde tem a ver com esse texto, porque a nossa dependência total é do Criador. A palavra humilde, como disse, ela está ligada, ou ela provém do latim humus, que significa terra fértil, rica em nutrientes, preparada para receber a semente. Então, quando nós falamos sobre uma vida humilde, e nós pensarmos que a nossa origem, a origem do ser humano, ela é uma origem humilde, mostra que, de fato, nós viemos desse lugar que se chama terra. E, embora feitos do pó, a vida que habita em nós, ela só habita porque foi o próprio Deus que soprou essa vida em nós. E a palavra mesmo nos diz que quando a nossa vida se vai, o nosso corpo ele volta para a terra e o espírito volta para Deus que o deu. Ou seja, a nossa vida ela continua na terra, voltando a ser pó.
e no espírito em vida ainda na eternidade. Mas a palavra também nos diz que no fim de todas as coisas, quando Cristo voltar, esse corpo que se tornou pó, esse corpo que se tornou poeira do sertão, esse corpo que se apagou na existência histórica do homem, ele vai voltar a se agrupar e vai voltar a ter vida. Semelhante àquilo que nós encontramos no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, quando ele tem a visão sobre o vale de ossos secos, em que Deus o leva a ter uma visão de um vale de ossos sequíssimos. E depois ele é instigado a profetizar sobre aqueles corpos cadavéricos, aqueles ossos que estão no vale. E ele profetiza e aqueles corpos passam a ter vida. Eles ficam de pé, mas ainda lhes faltava uma coisa. E então o Senhor vem e enche aqueles corpos, que eram apenas corpos, com o Espírito. E eles voltam, eles tornam a ser um grande exército. O livro de Jó também nos fala a respeito disso. Quando lá em Jó, capítulo 14, versículo 5, nos diz: Jó 14, 5, visto que os dias do ser humano estão contados, o número de seus meses está nas tuas mãos. Traçastes limites, além dos quais não passará. Ou seja, nós temos os nossos dias contados. Os nossos dias e os nossos meses estão contados, determinados. Não é o homem que determina os seus dias. Não é o homem que tem esse poder. Mas a palavra nos mostra que é o próprio Deus. E além disso, a expressão que nós encontramos aqui é que Deus traçou limites, dos quais ele não passará. Então é tão interessante e intrigante quando a gente vê pessoas, homens e mulheres na sociedade do nosso tempo, querendo ultrapassar os seus limites, de todas as formas. Às vezes em alguma prática desportiva, às vezes querendo singrar os céus, ir ao mais profundo dos oceanos. Deus estabeleceu limites. Deus estabeleceu limites, dos quais o homem não passará. E o ser humano não compreende essa realidade. E ele ainda insiste em achar que ele é que deve se desafiar, porque os limites são ele que impõe. E aí não é incomum muitas vezes nós ouvirmos as notícias, como falei, de catástrofes que acontecem por homens e mulheres que tentaram ir além dos seus limites. E a sociedade aplaude quando isso acontece. E a sociedade acha o máximo, o clímax, quando homens e mulheres até mesmo perdem as suas vidas porque tentaram a todo custo ultrapassar os seus limites. Quando se esquecem de que todos nós temos limites. Essa passagem, irmãos e irmãs, ela reflete também essa origem terrena do ser humano. E ela ressoa muito bem com Gênesis 2:7. Fomos feitos do pó, e ao pó tornaremos. Embora o ser humano seja ousado, tente, como falei, controlar os seus dias, nada acontece na nossa vida que não seja da vontade de Deus. É claro que a providência e o cuidado de Deus não excluem a responsabilidade humana, mas Deus sabe de tudo aquilo que se passa na nossa vida e foi o próprio Cristo quem falou em Lucas capítulo 12, versículo 7, quando disse: até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. E é muito triste, é lamentável quando nós vemos homens e mulheres jogados à sarjeta. Eu vi dezenas a caminho da igreja agora de manhã. Dezenas.
Homens e mulheres dormindo nas calçadas ou sendo abordados por policiais militares ou a guarda municipal. Homens e mulheres que foram formados pelas mãos do Criador e que não têm a capacidade de compreender, ou que ainda não compreenderam, de que tem um propósito e de que tem uma função. Jeremias, capítulo 10, versículo 23, também diz: Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao ser humano determinar o seu caminho, nem cabe ao que anda dirigir os seus passos. Perceba, não cabe ao ser humano determinar o seu caminho, nem cabe ao que anda dirigir os seus passos. Foi Tiago quem disse isso. Ele disse: olha, nós não vamos dizer que amanhã nós iremos e faremos isso ou tal coisa. Nós vamos dizer o seguinte: se Deus quiser, nós iremos e vamos comerciar, e vamos trabalhar, e vamos viajar. Os seres humanos perderam essa capacidade. E somente em Cristo é que nós temos a possibilidade de reacendermos essa compreensão da nossa limitação. E de que nós fomos feitos com um propósito. E de que Deus estabeleceu, e através da sua palavra, que é a verdade, quais são os critérios que nós devemos seguir para viver nesse caminho. É o que nos diz Miqueias capítulo 6, versículo 8. Veja o que diz lá, Miqueias 6, 8. Diz a palavra: Ele já mostrou a você o que é bom. E o que é que o Senhor pede de você? Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Ele nos pede essas três coisas: que a justiça seja praticada, que amemos a misericórdia e que andemos em humildade com o nosso Deus. Novamente a palavra humilde aparecendo. Aquele que se volta para a terra, aquele que reconhece a sua origem. Por fim, irmãos e irmãs, quando nós tomamos consciência da nossa estatura diante de Deus, aprendemos que devemos buscar um relacionamento verdadeiro, genuíno com o Senhor, que não dependa de atos religiosos, que não depende de uma quarta-feira, que depois de todos os pecados realizados sejam jogadas cinzas sobre a cabeça, como uma possibilidade de redimir tudo aquilo que foi feito, mas de uma consciência constante, em que nós aprendemos a reconhecer os nossos limites e os caminhos que Deus espera que nós andemos. A segunda realidade, nós aprendemos esse texto de Gênesis 2, 4 a 8, que o Éden, criado por Deus, ele tem uma relação intrínseca com a provisão do Senhor. E o versículo 8 nos fala de que Deus planta um jardim no Éden. Veja lá. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Deus criou um homem para que fosse colocado num jardim que foi previamente preparado para ele. E esse jardim representa a provisão, o cuidado de Deus sobre as nossas vidas, oferecendo ao ser humano tudo aquilo que era necessário para sustentar a sua vida. Nós vimos ali que a palavra nos apresenta razões absolutas para dizer: Deus criou o homem e criou um lugar para que ele habitasse e se relacionasse intimamente com o Senhor. Nós aprendemos através da palavra que a providência de Deus governa todas as coisas. Que Deus aprovisiona de forma intensa, verdadeira, tudo aquilo que nós necessitamos ao longo da nossa vida. Mas que essa providência de Deus, ela não exclui a nossa responsabilidade. Deus é soberano, mas o homem é chamado para agir com responsabilidade e obediência à sua palavra. Nós não fomos criados simplesmente para vivermos as nossas vidas como nós acreditamos. A sociedade do nosso tempo está vivendo assim. As pessoas, elas acham que vivem por viver. E por isso que tantas pessoas perdem a esperança, sejam crianças, sejam adolescentes, jovens, adultos, idosos.
Eu estava lendo agora, recentemente, uma pesquisa que fala sobre o aumento de suicídio entre idosos. Assustador isso. Pessoas que com mais de 70, 80, até 90 anos tiram as suas vidas porque perderam a esperança. Quando nós lemos o livro dos Salmos que nos diz, olha, na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, nele não há injustiça. Então o ser humano só encontra propósito verdadeiro, o ser humano só encontra vida verdadeira quando se volta para Deus. Então a sociedade do nosso tempo acha que encontra sentido nisso, naquilo que mitiga a sua dor, naquilo que diminui a sua ansiedade, o seu medo, os seus temores. Mas o verdadeiro propósito da existência, da humanidade, só é achado em Deus. Porque a partir desse relacionamento com Deus, o homem encontra sentido para a sua existência. Provérbios 16, 9, nos diz: o coração do ser humano traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Veja que interessante. O homem faz os planos, mas Deus tem um controle final. Gálatas 6, 7. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Isso nos lembra que as nossas ações, elas têm consequências. Elas também têm consequências. Ou Tiago 2,17. Assim, também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. A verdadeira, a genuína fé, ela se manifesta em ações concretas. Ninguém é salvo pelas obras, mas aquele que é salvo manifesta obras. Ninguém, para ser salvo, precisa realizar obras, mas todo aquele que é alcançado pela graça realiza essas obras. E por fim, nós encontramos a responsabilidade humana na criação. E embora a gente não encontre especificamente dos versículos 4 ao versículo 8 algo que se relacione com isso, quando nós lemos o contexto mais amplo desse texto, e eu sempre reitero aqui a importância de nós lermos o texto dentro do contexto, nós lemos que, versículo 15 do capítulo 2, o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Versículo 15. E isso reforça, irmãos e irmãs, o papel ativo do ser humano na criação do Senhor. Como cuidadores, nós somos chamados para trabalhar, para proteger aquilo que nos foi confiado. Eu tenho pensado muito que a vida na cidade, ela faz com que o homem se desconecte de algo tão importante que é a obra de Deus no mundo. As pessoas na cidade, elas apenas consomem, via de regra. Se você passa muito tempo na cidade, por exemplo, você passa apenas consumindo. Então, você quer comer uma verdura, você vai no mercado e compra ela sempre fresquinha. Você quer água fresca, você tem na torneira. Você quer luz, você aperta o disjuntor. Você está com calor, você liga o ventilador ou o ar-condicionado. Você está com dor, você vai ao médico. Todas essas coisas, elas são importantes. Mas nós não podemos esquecer que os nossos olhos, eles precisam também estar atentos à obra que Deus criou. Afinal de contas, é a própria palavra que nos diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Estava lendo recentemente um artigo falando sobre o Japão, dizendo que está se tornando uma política pública lá no Japão, você obrigar pessoas, funcionários de grandes empresas, a uma vez por semana
uma ou duas vezes por semana, irem para alguma floresta, para algum jardim, para algum lugar onde as pessoas elas saiam desse foco da cidade, em que elas se reconectem àquela origem daquilo que foram criadas. E eu fico pensando que muita gente tem adoecido justamente pela ausência disso, pela ausência da contemplação daquilo que Deus fez, da obra criada por Deus. E quando nós estamos nessa roda viva das cidades apenas como consumidores, nós muitas vezes nos esquecemos de que nós também temos um papel importante na preservação do cosmos. Que Deus colocou o homem no jardim para que ele cuidasse desse jardim, para que ele cultivasse esse jardim. Deus não colocou o ser humano apenas como alguém que desfrutaria das benesses que o jardim poderia oferecer. Na teologia reformada, nós ouvimos e aprendemos sobre o mandato cultural. E o mandato cultural é aquele que nos fala que Deus comissionou os nossos primeiros pais a transformar a natureza num ambiente social justo e que estivesse de acordo com a vontade do Eterno. E o que nós vemos muitas vezes na sociedade é o contrário. É exploração, ganância, anseio por querer ter mais e usar mais daquilo que o homem mesmo faz. Então, o domínio da criação que Deus dá para o ser humano, ele devia produzir uma visão de mundo que manifestasse o caráter de Deus. Então, as nossas cidades, a sociedade em que nós vivemos, ela deveria existir para manifestar o caráter de Deus, aquilo que Deus é. E eu pergunto para os irmãos, com toda sinceridade, a sociedade que a gente vive reflete o caráter de Deus? Reflete aquilo que Deus é? Nós estamos cumprindo com esse mandato cultural, com o propósito para o qual nós fomos criados? De fazermos a diferença, de sermos relevantes na sociedade, de impactarmos com a nossa vida, com as nossas ações, o mundo em que vivemos? Essa é uma reflexão importante e profunda a fazer. O ser humano, irmãos e irmãs, foi criado de forma única, diferente de todos os outros seres vivos. Para tudo o que Deus fez, todos os dias anteriores, a expressão que nós encontramos é: disse Deus, haja luz, e houve luz. Disse Deus, haja separação das terras, os luzeiros. Disse Deus, disse Deus, disse Deus. No entanto, quando Deus vai criar o homem, é o próprio Deus que desce à terra, que põe a mão no pó e que forma o homem das suas próprias mãos. Conseguem entender a profundidade disso? Para todas as outras coisas, Deus disse. Mas quando foi para formar o homem, Deus não disse, Deus fez. Então nós, o ser humano, a humanidade, os nossos primeiros pais, foram criados pela própria mão, pelas próprias mãos do Criador. E quando nós compreendemos essa originalidade, a nossa característica singular, nós aprendemos a relevância que nós temos e o quanto nós estamos distantes dela e a sociedade está. Por fim, eu encerro dizendo que nós, seres humanos, somos tão frágeis, tão frágeis. Salmo 103 nos fala sobre isso, que nós somos como a poeira, somos como a erva, que floresce, o sol aquece e já não existe, já não se vê mais o seu lugar. Mas ao mesmo tempo, nós somos valiosos, porque é o próprio Deus que dá o fôlego da vida. Nós aprendemos também que a vida humana, ela tem um propósito, que vai muito além da existência biológica, dessa existência do viver simplesmente. Nós fomos criados para nos relacionarmos com Deus. E por fim, nós aprendemos que Deus é um provedor, que prepara o melhor para a humanidade, mas também espera
que o ser humano administre bem aquilo que recebeu das próprias mãos do Criador. Viemos do pó e vamos ao pó. Somos parte dessa poeira do sertão, mas temos o fôlego da vida, dado pela própria boca do Criador. Que Deus nos abençoe ricamente com a sua palavra. Amém?